Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por a ti, amor, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus. E o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti. Teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrega, querido, tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Glória a Deus, querido. Podeis sentar. Glória a Deus. Pastor Sérgio, na sequência do culto. Amém. Glória a Deus. Que nós possamos então entregar tudo ao Senhor realmente, né? Quero convidar os amados para nós abrirmos a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 6, do versículo 19 até o 34. Enquanto você vai procurando, a gente vê nesse capítulo 6, né, desde o capítulo 5, a gente vê Jesus Cristo praticamente preocupado com aquilo que as pessoas, né, os seus discípulos, que ficariam aqui após a sua morte, ressurreição e ascensão aos céus, ficariam aqui. Então ele dá muitas instruções para os seus discípulos. E uma das coisas que a gente vê aqui num versículo especificamente, né, o 33, é o fazer o planejamento da vida. Nós precisamos fazer uma ordem das prioridades na nossa vida. E Jesus Cristo, a gente via que ele era preocupado com isso. Se ele era preocupado com isso, quer dizer que tem uma razão em nós, né? Para que nós façamos, para que nós priorizamos algumas coisas e outras coisas não. Algumas coisas na nossa vida tem que ser prioridade, outras não. Amém? Mateus 6, 19 e 34 diz assim: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouros no céu,
onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial os alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquieto, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo que vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, pois o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Amém? Podeis tomar o seu assento. Essa é uma palavra que eu tenho visto muitas pregações. E todas essas pregações que eu tenho ouvido, praticamente é aquilo que eu vou falar aqui nessa noite. É aquilo que eu aprendi, né? Aquilo que o Espírito Santo me orientar, me iluminar acerca de alguma coisa vai surgir aqui agora. Mas eu tenho visto muito essa palavra sobre os cuidados que Deus tem com as nossas vidas e com a nossa preocupação. E essa palavra ela é muito atual nos dias de hoje. Essa palavra escrita há mais de 2000 anos atrás, mas ela é atualizada para os nossos dias, onde nós vivemos ansiosos, preocupados com as coisas, preocupados com o que, não tanto com o que vestiremos, né? Mas nos preocupamos com aquilo que vamos comer, nos preocupamos com aquilo que vamos pagar, nos preocupamos com aquilo que compramos. Mudou algumas coisas ali, mas a preocupação continua igual. Quando nós sentamos e fazemos um orçamento daquilo que nós recebemos durante o mês, nós vimos se as nossas contas dão certinho para pagar, né? Para a gente então comprar algo, a prestação, ou até mesmo à vista. Mas o que traz a preocupação geralmente é aquilo que a gente compra a prestação. O que a gente faz por primeiro? A gente senta, calcula e a gente diz: não, isso aqui vai dar certo, vou conseguir pagar. E a gente compra, vai lá, dá a primeira entrada e fica ansioso 30 dias para dar a segunda, e a terceira e a quarta, e não vê a hora de acabar. Se faz para 24 meses, é 2 anos de agonia, né? Se faz para 5 anos um carro, é 5 anos, 60 meses de agonia, sofrendo. E quando a gente está, né, não digo fiel com Deus, porque nós nunca somos fiéis a Deus, Ele sim permanece fiel a nós. Mas quando nós fazemos a nossa parte diante de Deus, quando nós
contribuímos com a casa do Senhor, quando nós fazemos aquilo que é da vontade de Deus, abençoando o próximo, participando em comunidade, em comunhão com os irmãos, que praticamente é isso que Deus pede nas nossas vidas, e você vai ver aqui o que é o reino. Quando nós fazemos tudo isso, e daí vamos comprar algo, Deus, na sua fidelidade, Ele diz que Ele vai permanecer fiel. E por que então a gente fica tão ansioso com as coisas do porvir, se Ele já mostrou fidelidade nas nossas vidas? Se Ele diz, olha, eu sou fiel contigo. Uma das coisas é você ganhar R$1.000 e você fazer uma prestação de 2.000. É claro que aí não vai dar certo. Agora, se você ganha R$1.000 e vai lá fazer uma prestação de R$300, que é 30% do teu salário, que é aquilo que é permitido você fazer, comprometer em outras coisas, dentro daqui dali você faz algo, você ajuda na casa de Deus, você faz tudo o que tem que fazer. É claro que dentro daqui dali Deus vai te abençoar, porque você está sendo prudente, você está sendo sábio, não está dando um passo, não está botando Deus à prova. Porque o que se vê por aí afora é pessoas colocando Deus à prova. O sujeito ganha R$1.500, vai lá e faz uma prestação para pagar R$1.500. Ele diz, não, isso eu ganho por mês, só que daí ele ganha por mês, mas daí ele não come, não tem aluguel, não tem energia elétrica, não tem água, não tem todos os outros gastos. Então, quando ele faz as coisas prudentemente, tudo certinho, em conformidade com o seu cônjuge, com sua esposa, com seu esposo, quando eles sentam e dizem, não, isso aqui dá para fazer, e fazem aqui dali, diante de Deus está tudo bem, tudo certinho, Deus vai abençoar naquilo dali. E Jesus Cristo então, Ele está nos dizendo, olha, vocês ficam ansiosos por coisas que não é necessário. Porque Ele diz, todas essas coisas os gentios procuram, de certo que vosso Pai bem sabe que vocês necessitam delas. Vocês precisam disso aí, então Deus vai te ajudar nisso aí. Mas tem uma coisa, busquem primeiro o reino de Deus. Busquem primeiro. Jesus está dizendo ali, todas essas coisas vocês vão precisar, vocês vão comprar, tá certo. Vocês vão atrás, vocês vão almejar, vocês vão sonhar. Você vai ter lá um Fiatzinho amassado que nem nós tínhamos, você vai sonhar em dar um carrinho melhor. Tudo isso aí Deus Ele vai te dar. Mas, quer dizer, supõe que tenha algo, busque em primeiro lugar o reino. Por que Ele manda nós buscar em primeiro lugar o reino? Daí toda a ansiedade sai. E nós vamos ver o porquê. Deus Ele não criou o ser humano para viver sob pressão. E até por isso Ele manda olhar as aves do céu, manda olhar os lírios no campo. E o que é hoje prioridade para a sua vida? Eu tenho prioridade na minha. E o que é prioridade na sua vida? Sabe? Não precisa você responder. Talvez até o marido tenha uma prioridade e a mulher tem outra. Não precisa responder. Mas o que é prioridade? E aqui nós vamos ver que no texto todo, Jesus Cristo dá uma prioridade. Se você ler desde o versículo 1, nós começamos ali no 19, se você ler desde o 1, você vai ver que a prioridade é buscar o reino. Em primeiro ele já fala, vem o reino. A primeira coisa que Jesus ensinou que deve estar no topo da nossa lista de prioridade é o reino dos céus. Se nós estiver com qualquer outra prioridade, daí o caminho está sendo inverso. Daí nós podemos estar procurando as demais coisas e colocando o reino por último. Então, primeiro de tudo, se busca o reino dos céus, para que as outras coisas sejam acrescentadas. Amém? Já pensou? É legal isso. Agora, se a gente procurar as outras coisas, daí não vai acontecer nenhum nem outro. Agora, busca primeiro o reino dos céus, aprende, trabalha para o Senhor, faz as coisas de Deus, e automaticamente as coisas vão surgindo na tua vida, porque daí diz que vai ser acrescentado. Vai ser acrescentado por quem? Por Deus. As coisas vão vir naturalmente, é claro, você vai estar se esforçando, vai estar trabalhando, mas muitas outras pessoas vão dizer, aquele cara ali vivia no mesmo nível que eu, como é que agora ele tem tal coisa e eu não tenho?
Até estou preparando um estudo a respeito disso. Eu escutei uma pregação, em cima dessa pregação, eu escutei uma palestra, em cima dessa palestra, esse detalhezinho eu peguei e quero montar uma pregação. Às vezes as pessoas que andam com você, um dia eles vão olhar para você e vão ver que você não está mais naquele nível. Não de você se sobressair sobre a pessoa, achar que você é melhor, não. Mas no nível de bênção. Porque a partir do momento que você começa a fazer as coisas de Deus e outro não faz, é claro que você vai se destacar. Vai passar na frente. E as pessoas vão dizer, eu sempre andava com ele era endividado junto comigo. Eu era endividado, ele também era. Eu tinha uma bicicleta velha, ele nem tinha. Agora como é que ele está de carro, como é que está isso? Porque você priorizou o reino, andou com Deus e as coisas foram sendo acrescentadas na tua vida. O problema é que o mundo de hoje quer para já. Se a pessoa às vezes vem na igreja e fala uma palavra dessa, ele bota em prática hoje à noite, e ele já espera que amanhã alguma coisa aconteça. E depois da manhã alguma coisa já venha. E ele olha para o patamar que está a tua vida hoje, e ele já sonha que vai estar assim amanhã. Mas ele não viu que você plantou isso de joelho nas madrugadas, orando ao Senhor, jejuando, cultuando dia de sol, dia de chuva, dia quente, dia frio. Eles não olharam nada disso. Então, primeira coisa que se deve fazer é priorizar o reino. Mas o que seria o reino? E é o que nós vamos ler, vamos manusear a Bíblia um pouco hoje. Então, o que seria o reino? Olha só, em várias passagens, Jesus comparou o reino de Deus com coisas do dia a dia. Para ficar muito claro, de maneira que todos pudessem compreender. Jesus usou coisas do dia a dia para demonstrar o que seria o reino de Deus, para que as pessoas então pudessem compreender o que seria o reino de Deus. Nas palavras de Jesus, o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Olha só. Nas palavras de Jesus, o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Olha lá comigo em Mateus 13, 44. Mateus 13, 44. Jesus usa então dizendo, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Aqui dá uma pregação à parte já, mas não é isso que eu vou fazer nessa noite. Também Jesus usa em Mateus 13, 45, diz assim, outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. Também já seria outra pregação, mas nessa aqui eu quero mostrar aquilo que Jesus Cristo usou como tesouro, né, como o reino dos céus. Primeiro é semelhante a um tesouro escondido e depois semelhante a pérolas. Usou também em 13:47, olha só ali. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. Aqui nós vamos dar uma paradinha. E é assim mesmo. A palavra de Deus, o reino de Deus, quando ele chega, ele não chegou mais só para os judeus, que era uma qualidade de peixe. Ele chegou para o africano, ele chegou para o peruano, ele chegou para o argentino, ele chegou para o brasileiro, ele chegou para o paraguaio, ele chegou para o mundo todo. É uma rede que pegou todo tipo de peixe. O reino de Deus, então, ele é igual, né, que nem ali, a uma rede lançada ao mar que apanha toda a qualidade de peixe. Agora lá em Marcos 4:26, lá diz assim, e dizia, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente na terra. Então olha só as comparações. O que seria um reino? Um reino é um tesouro escondido no campo, é boas pérolas, é uma rede lançada ao mar, e é como uma semente na terra.
E Marcos 4:30 ali, 4 versículos para frente, Jesus usa de novo, dizendo: e dizia que assemelharemos o reino de Deus. Ao que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra é menor do que todas as sementes que há na terra. Está dizendo que era algo pequeno, era algo que começou que parecia que não ia dar em nada, né? Na época que Jesus Cristo estava lá anunciando o reino de Deus, existiam muitas outras pessoas com o nome de Jesus, existia um monte de pessoas que se dizia Messias também, existia um monte de pessoas sendo crucificadas da mesma maneira como Jesus, e outros até sendo decapitados, e todo tipo de coisas acontecia. Então era algo que era para não dar em nada, porque era algo que estava se tornando praticamente normal. Pessoas que se levantavam dizendo que era o Messias e que tinha alguns seguidores e de repente dava em nada. Então olhava para aquilo, isso aí não vai dar nada. Olhava ali para Jesus com 12 discípulos, isso aí também não vai dar nada. E olha só no que deu. Se você for ver ali, né, o 32, o 33, ele fala que, mas quando ela se torna grande, ela abriga até os pássaros, tudo debaixo das suas folhas. Em Lucas 13:20, não precisa você abrir, já é comparada como fermento. E disse outra vez: ao que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando-a, escondeu em 3 medidas de farinha até que tudo levedou. O reino de Deus é algo que cresceu então. Outra comparação, Mateus 21, 20, versículo 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Você sabe que essa passagem aqui fala que ele saiu de madrugada, levou alguns, depois voltou ali pela umas 9, 10 horas, levou mais um tanto, depois voltou de tarde, levou mais um tanto. Quando era pertinho da noite, ele viu que não ia acabar, precisou de mais um tanto de pessoas, foi lá e buscou todo mundo e pagou tudo igual. E os que começaram de madrugada: ah não, mas daí como é que você pode fazer um negócio desse, pagar igual para eles ali e tal, poxa vida, olha só como é que pode um negócio desse? A mesma coisa com nós. Estamos pregando nos últimos tempos na face da terra, e seremos igualados aos profetas, Jeremias, Isaías, esse pessoal que foi perseguido e começaram de madrugada, o pessoal que começou de madrugada, e vamos ganhar ao mesmo tanto, vamos ganhar a salvação igual, amém? Também é comparado a 10 virgens, que tomando a lâmpada saíram para encontrar seu esposo. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Jesus também deixou claro que o reino de Deus exige arrependimento. Mateus 3:2 diz assim: e dizei, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus usa todas as outras metáforas, usa todos os outros exemplos para dizer como é que é comparado o reino. E todos esses exemplos são exemplos que todo mundo conhece, não é? Tudo aquilo que eu falei aqui todo mundo conhece. Todo mundo conhece moças que não casaram, que são virgens. Todo mundo conhece um pai de família, um tesouro, algo que vale, né? Todo mundo conhece. Então ele usava coisas que faziam as pessoas entenderem. E também depois disso, olha, exige arrependimento para participar disso tudo. Mateus 7:21 diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Quem não entrar, quem não nascer de novo, não vai poder entrar no reino dos céus. Não é só porque diz Senhor, não é só porque ora, não é só porque faz isso, mas se não nascer de novo, não viver uma nova vida. Essa tarde eu estava escutando uma pregação enquanto eu estava trabalhando. Lá eu sempre boto alguma coisa assim, só que era em inglês, então eu perdi muita coisa, porque tem como está traduzindo, de Paul Washer, acho que é, né? Se traduz assim, Paul Washer, muito show, falando a respeito das conversões. Como é que as conversões hoje, os evangelistas usam? Ele assim, usam, e foi uma coisa que uma vez eu debati com uma pessoa a respeito disso. Eu disse para ela, eu não entendo.
compreendo esse meio de vocês, eu não quero ser incrédulo, eu falei para aquela pessoa, mas eu não compreendo esse meio que vocês evangelizam as pessoas, que vocês apresentam o reino dos céus para essas pessoas. Porque você chega lá, ora pela pessoa, daí diz que agora você está salvo, e daí sai daqui, vai para uma outra igreja, chega lá e diz, eu estive lá na igreja, lá ganhei 7 pessoas para Jesus. Como que ganhou para Jesus? Só porque a pessoa abriu a boca e falou? Aqui está dizendo, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor. Só porque a pessoa, não, eu confessei Jesus, a Bíblia está dizendo que aquele que confessar Jesus Cristo, beleza. Mas é naquele ato ali, se ele morrer ali, beleza. Mas se ele não morrer ali, ele tem que ter um aprendizado. Daí uma pessoa uma vez me questionou, mas aquela vez que Filipe foi até o eunuco, ele batizou o eunuco de imediato. Tá certo? Só que o eunuco estava estudando a palavra. Por isso que ele foi batizado. Ele não era um cara leigo que não sabia de nada e perguntou uma coisa. Não, vem cá, venha, vamos aceitar Jesus? Não foi assim. Ele simplesmente não estava entendendo o que estava acontecendo. E Filipe foi lá e diz, isso que tu estás lendo aconteceu assim, assim, assim. Esclareceu para ele, ele disse, agora eu entendo, agora eu preciso ser batizado. Esse negócio da pessoa estar vendo um batismo e a pessoa dizer, quer ser batizado aqui, vem cá, e a pessoa já quer ser batizada e vai lá e se batiza. Eu já participei disso, já vi coisas desse jeito. A pessoa não nasceu de novo, não conhece nada, mas ele, nossa, mas que negócio legal esse, todo mundo entrando, também quero ser batizado. Esse negócio, todo mundo foi lá para frente, todo mundo aceitou Jesus, também quero. Amém. Só que isso não fala nada da salvação. A Bíblia não diz que é assim. E eu disse para a pessoa, o certo é você pegar, ensinar biblicamente para a pessoa, ensinar a Bíblia para ela, ensinar o plano de salvação, fazer ela entender que aquilo que ela fez vai trazer salvação para ela. Porque se ela não entendeu aquilo, se ela simplesmente fez por fazer, ela não entendeu aquilo, não vai ter salvação. E muita gente daí fica achando que porque fez isso é salvo. Não está na igreja, não está em nada, não. Mas uma vez eu abri a boca e confessei Jesus Cristo, a Bíblia diz que eu sou salvo. Se essa teologia estiver certa, essa pessoa lá está certa daí, não é? Porque não é desse jeito. Não é só porque eu falei uma vez. A Bíblia diz que eu tenho que conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Mas simplesmente eu quero esse Jesus, e beleza, agora estou. Então nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade, aquele que anda na vontade do Pai. Jesus respondeu em João 3,5, na verdade vos digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino dos céus. E só os salvos, recebem a chave do reino, que é esse reino que foi falado. Mateus 19 diz, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Olha só a autoridade que a gente tem como igreja, de ligarmos as coisas, de aceitarmos as coisas. Então quando não há concordância, não é ligado no céu, então não vai acontecer. E quantas coisas, hoje mesmo eu fiquei chocado com o negócio. Nem sei por que eu fiquei, já era para estar esperando aquilo mesmo, estava vendo com a minha esposa na hora do meio-dia. Dei uma corridinha lá no Face para dar uma olhadinha, vi uma escola de samba, gospel. Pensei, meu Deus. Daí alguém já tinha postado embaixo, Romanos 12, que esses dias eu botei. Tinha um negócio lá a respeito de uma escola de samba, que os evangélicos iam desfilar no carnaval. Daí eu botei o versículo de Romanos 12, não se moldeis a esse mundo. Daí muitos comentaram lá dizendo, então para evangelizar o bêbado tem que beber também. Daí se for desse jeito para evangelizar o drogado eu tenho que me drogar também? Não. Evangelizar no carnaval tem que montar uma escola de carnaval. Biblicamente não existe isso. Então a gente vê que, tem coisas que não é ligado aqui e não vai dar certo.
O reino de Deus pertence aos pequeninos. Jesus, porém, visto isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque de tais é o reino dos céus. Marcos 9:47. É preciso ser humilde para entrar nesse reino. Olha só. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino é maior no reino dos céus. Os que têm amor à riqueza dificilmente entrarão nele. Marcos 10:23 diz: então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrará no reino de Deus os que têm riqueza. Como é difícil. Quem lança a mão do arado e olha para trás, também não entra nesse reino. Então olha só, é algo que Jesus Cristo disse que tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas, mas olha quanta dificuldade tem. E por isso que não se torna prioridade na vida de muitas pessoas. Olha só o grau de dificuldade. Primeiro, pertence àqueles que são pequenos. Pequenos são, né? Todos nós aqui nós podemos nos considerar pequenos, porque não quer dizer na estatura, não quer dizer também nem no conhecimento, mas quer dizer no ato da gente estar sujeito, que nem uma criança é. Não haverá pecado. Então quer dizer, a gente peca, somos pecadores, a Bíblia mesmo fala, e se nós falarmos que nós não temos pecado, nós já mentimos, então nós somos pecadores. Mas não haverá pecados por quê? Porque todos os dias a gente pede perdão. A gente se purifica, a gente se analisa, a gente se perdoa diante de Deus. É preciso ser humilde para entrar nele. É um lugar de prioridade, mas eu tenho que ter humildade. Eu almejo aquilo lá, eu quero estar naquele lugar, eu preciso estar no meio desse reino. E para mim estar ali no meio tem que ser humilde. Chegar com arrogância, com aquela coisa toda, não vai dar certo. E quem tem amor à riqueza dificilmente entrará nele. Porque quem tem amor à riqueza, né, a gente viu ali nos versículos que diz que ninguém pode servir a dois senhores. Não está dizendo que é quem é rico. Entenderam? Quem é rico, tem a pessoa que é rico, mas não tem o amor à riqueza. Ele é rico natural, ele trabalhou, ele se deu bem, ele conseguiu riqueza, mas ele não está preso àquilo dali. Não é aquilo dali que faz a vida dele girar em torno daquilo dali. É uma pessoa desprendida, e uma pessoa quando ela é desprendida daquilo, parece que cada vez Deus aumenta na vida dela. Parece que é assim. Todas as vezes que a pessoa é desprendida de algo, parece que Deus vai aumentando mais na vida daquela pessoa. Conheço uma pessoa que ele começou com Corcel 2, fazendo uns estudos e foi indo, o cara ficou milionário. Quando ele dava o dízimo em 2, 3 igrejas, porque era muito dinheiro. E cada vez mais rico, cada vez melhor de vida. Então, a pessoa que é desprendida, a pessoa que não tem o coração na riqueza. E olha só, quem lança a mão do arado e olha para trás, também não é apto para entrar nesse reino. A pessoa, ele olha o reino de Deus, eu preciso estar junto nesse negócio todo aí, eu preciso estar nesse movimento do reino de Deus, aí eu quero ir junto. A pessoa entra naquele embalo todo, vê que aquilo é legal, começa a fazer às vezes o louvor, começa a pregar, começa às vezes a arrumar as cadeiras, começa a ceder a casa para fazer o louvor, começa a ceder a casa para fazer um estudo bíblico, às vezes usa o carro para buscar pessoas, às vezes até evangeliza, mas de repente ele começa a olhar e vê que, não, isso aí, não estou vendo que não vai dar em nada mesmo, acho que eu estou, lança a mão do arado. Quer dizer, estava trabalhando, e só porque não viu frutificar ainda, lança a mão do arado. Você sabe que tem plantações que levam muito tempo, né? Tem plantações que você planta e vem no tempo tem plantações que às vezes você planta e levam certo tipo de plantação. Eu sempre me lembro de uma pregação do bambu chinês, que leva 10 anos para chegar a uma estatura, parece que de 30 metros. Mas nos primeiros 9 anos e meio nem aparece na terra. Em 6 meses ele desaponta. Dá um brotinho e sobe. Em 6 meses.
Mas 9 anos o cara não vê. Isso é de desesperar qualquer pessoa ansiosa, né? Você plantar uma vez, eu lembro que a minha bisavó pediu para mim plantar uns milho, e eu fui lá e ajudei ela a plantar aqueles milho. E eu não via aqueles milho nascer, e ela dizia, quando nascer você vai dar uma soca bonita, nós vamos fazer milho cozido e tal. E eu não via aquele negócio. Um dia eu discuti com ela brigou comigo. Eu chamei ela de um palavrão e corri lá para aquela rocinha e desenterrei tudo aqueles milho. Estava com os brotinhos tudo assim já. Eu não estava vendo mesmo, fui lá e desenterrei tudo aquilo lá. Apanhei uma coça dela, né? Mas imagina, a pessoa plantar algo e ficar esperando, não tem como. Ficar olhando todo dia da janela para ver se está brotando, não tem como, né? E aqui quando diz assim, que, onde é que está aqui agora? Fugir daqui. Que lança a mão do arado e olha para trás, não está apto para ele. Lucas 9,62. E disse-lhe: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino dos céus, o reino de Deus. Também deve ser o tema da nossa pregação, o reino de Deus. Olha só como é que estão os temas das pregações hoje. Quando Jesus Cristo disse, ele falou assim, ó, ide e pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Mas o que é pregado hoje? Vem para cá, que nós vamos fazer libertação, nós vamos fazer isso, fazer aquele outro lá, e no final você tem que ganhar uma casa na cidade, uma no sítio, um apartamento e aquelas outras coisas. E o reino de Deus vai deixando de ser anunciado. Aquilo que Jesus Cristo mandou fazer, ele disse, ide e pregai, e dizei, é chegado o reino dos céus. Então é algo que é importante, é algo que é muito importante, nós temos como prioridade o reino dos céus. Ainda escrevi aqui, o reino de Deus pode ser considerado como tudo o que vem de Deus. Exemplo, a família, aquele pai de família, a igreja, a palavra de Deus, a fé, o amor e a comunhão com Deus. Isso tudo é o reino de Deus. Quando nós estamos vivendo isso, quando nós estamos vivendo com a família, tendo comunhão com Deus, ouvindo a palavra de Deus, e tendo união e comunhão com os irmãos na igreja, nós estamos vivendo o reino de Deus. E para todas essas coisas é necessário ter humildade. Para todas essas coisas, para mim viver com a minha família, com a igreja e em comunhão com os irmãos, eu preciso estar sempre com a mão no arado. Aquilo que eu faço, eu não posso ficar contando o que outro vai fazer por mim, eu tenho que fazer. Aquilo que vem à mão para a gente fazer, ele tem que fazer, não é verdade? O irmão Cristiano faz o louvor, domingo eu substituí ele, mas a parte do louvor é dele. Então eu sei que é ele. Se um dia ele largar a mão, né, vai ser por outra coisa, que não vai acontecer, né, irmão? Em nome de Jesus, né? A Zete já está fazendo assim já. Depois os irmãos aí vão saber o porquê, né? Mas assim, aquilo que um pega para fazer, jamais se larga a mão do arado. Deixa assim, dá um desfalque. Dificilmente a pessoa que vive no meio de uma comunhão com os irmãos, que é apegado ao dinheiro, vamos supor, tem alguém aqui passando necessidade, ou vê que a igreja está passando necessidade, se essa pessoa, ela às vezes até continua na igreja, tudo legal, mas ela já não está mais fazendo parte daquela união do reino, porque ela é apegada à riqueza, e a igreja pode estar passando o que for, eu não estou dando de ombro, está entendendo? Eu não tenho humildade. Uma pessoa que não tem humildade no meio de um monte de pessoas, como é que vai conviver? Como é que vai viver em família? Se ela não tem humildade, como é que ela vai chegar diante de Deus e orar ao Senhor? Então olha só como é que é o reino de Deus. Devemos ter humildade, não podemos ser apegados ao dinheiro, não pode ter pecado, devemos ser como crianças, né? Pertence aos pequeninos. E deve ser o tema da nossa pregação. A igreja, a pessoa que vive no reino de Deus, deve de anunciar esse reino. A
pessoa que vive em meio ao reino de Deus, que vive em tudo isso que eu falei, né? Na família, na igreja, com a palavra de Deus, ele vai sempre anunciar isso. A Bíblia mesmo fala que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Se ela estiver cheia do reino, ela vai falar muito do reino, vai falar sempre de Jesus. Uma das coisas que acontece lá na loja, como é uma loja, a gente trabalha, então as pessoas perguntam de diversas coisas e tal, mas quando dá uma vez uma brecha assim, não é nós que procuramos, as pessoas mesmo falam às vezes coisas, elas falam um negócio, a gente, na hora a gente pensa, dá para botar tal versículo aqui nisso que ele falou, dá para dizer tal coisa da palavra de Deus aqui, e de repente já fica quase como um estudo bíblico ali, fica uma roda de gente ali falando coisas de Deus. Hoje aconteceu isso, até eu não estava lá, mas a Zé se saiu muito bem. Outro dia, eu estava lá atrás ouvindo, cheguei lá, a Zé estava evangelizando a mulher. Mas tudo assim, não é porque a gente força, é que eles conversam e o versículo já está com a gente. Eu tenho certeza que da mesma maneira é com vocês também. Tenho certeza que se alguém chega falando, ai que vida ruim, eu não sei o que vai dar dessa vida, morreu, acabou. Eu tenho certeza que você vai dizer, não, morreu, não acabou não. E a vida pode ser boa aqui já. O reino já começa aqui, a vida eterna já começa aqui, não é depois, é agora. Agora já começa a vida eterna. Então, né, a gente tem que aproveitar essas oportunidades. E deixa a pessoa deixar estender, você estende também. Mas continua sendo o tema da nossa pregação, dizendo que é chegado o reino dos céus. Então o reino dos céus é chegado o que? É chegado essa união. É chegado então para as pessoas a palavra de Deus que promove uma estadia dela morar nesse lugar que é chamado Reino dos Céus. Que começa aqui entre os irmãos, começa em unidade na igreja, começa em unidade na família. Mas começa aqui. Não é algo que vai começar depois. Já começa aqui. Tanto que Jesus Cristo disse, já é chegado. Já está aqui o Reino dos Céus. Não é algo que vai vir depois. Não é algo que você vai, só quando você morrer ou quando você for arrebatado, não. É chegado, você começa a viver isso agora. Amém? Jesus disse que devemos orar pedindo, venha o teu reino, né? Mateus 6,10. Isso significa que é aceitar o domínio do Senhor sobre a nossa vida. Você, quando você faz parte de um reino, você está sujeito ao rei desse reino. Se eu for para os Estados Unidos, eu não estou mais sujeito aqui ao Bolsonaro, mas sim ao Donald Trump. Trump, né? Trump. Não consigo dobrar minha língua por isso aí, não. Então, se eu for para o Paraguai, eu não sei como é que é o nome do cara lá, mas eu estou sujeito. Cada reino existe as suas leis e seus reis. Seu reino, em cada reino. E quando eu penso, venha a nós o teu reino, venha a nós o vosso reino, quer dizer, eu estou me sujeitando a esse reino que é o reino de Deus. Quando oramos assim, concordamos com tudo a respeito do reino. Então, se nós fizermos uma lista de prioridade, né, se você tinha, que nem eu tenho algo que a gente almeja para esse ano, que a gente conseguir pelo menos a nossa casa, eu e minha esposa. E eu disse que era uma prioridade, né? Mas acima dessa prioridade, é a gente viver o reino. Se for para a gente conseguir, ela sabe disso, a gente já conversou. Se for para a gente conseguir fazer a casa, mas fazer aquelas artimanhas que se faz, aqueles malabarismos, aquelas folhas de pagamento, aqueles negócios tudo controverso, aquelas jogadas que se fazem para conseguir algo, daí nós não queremos. A gente está vivendo na bênção pagando aluguel. E podemos viver na bênção o resto da vida pagando aluguel. Se for para vir, vai vir da maneira correta, de um jeito certo, de um jeito abençoado, de um jeito que a gente vai entrar dentro da casa e dizer, glória a Deus, isso aqui foi Deus que deu para a gente. Dessa maneira, desse jeito. Então, a gente tem prioridades com a família, né? Passar mais tempo com as minhas meninas. Eu praticamente, agora quem está tirando um tempo. Eu 15 anos da minha vida dentro que a gente tem empresa, eu estou falando de mim mesmo, eu não me dediquei aos meus filhos, nem a família, nada. Trabalhava praticamente 16 horas por dia e não resultou em nada. Isso também quer dizer amor ao dinheiro. Eu estava fazendo errado, estava amando mais o dinheiro.
deixando a família de lado. 2 filhos meus casaram, não aproveitei deles. E agora tenho mais essas 2 meninas que então a partir de novembro do ano passado a gente tomou a decisão. Pressionado por Deus e pela minha esposa, né, de ter prioridades. A gente, a não ser o dia que eu prego, que às vezes eu fico um pouquinho a mais lá para terminar meu sermão e mandar pelo e-mail para me receber aqui no meu iPad. A não ser esses dias, a gente não tem mais ficado mais tempo na loja, tem voltado para casa. E antes eu não fazia isso de jeito nenhum, porque eu achava que a renda ia baixar demais. E eu não ia dar conta das contas. Se baixou eu não sei, porque quem cuida do dinheiro lá em casa não é eu, é minha esposa. Ela sabe organizar isso muito bem, então ficou na mão dela. Mas o que a gente fez. Diminuiu essa carga. E eu praticamente não vi diminuir as finanças, porque Deus ele é fiel. Quando a gente confia nele. As 8 horas que eu tenho que trabalhar, eu trabalho. Essas eu continuo. O que é um direito e é o nosso dever também, né? Você também deve fazer a mesma coisa. Agora fora aquilo daí é excesso. Daí entra naquela palavra do Salmo 127. Que se Deus não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se Deus não guardar, em vão trabalha o sentinela. Quer dizer, toda a segurança e toda a construção vem de Deus. Se nós não dependermos dele, se a gente não depender dele, a gente está desconfiando dele. E acaba sendo até desrespeitoso ao Senhor. Então Deus, na lista de prioridade, primeiro Deus, a família, a comunhão com os irmãos e a igreja. Tudo isso são formas práticas do reino de Deus presente já em nossas vidas. Amém? Devemos colocar então o reino de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Eu quero convidar você para se colocar de pé. Eu sei que quem está aqui nessa noite tem essa prioridade nas suas vidas. E muitas pessoas até que não vieram, ou outros irmãos que não vieram também têm essa prioridade. Mas muitos não têm. Mesmo andando com o Senhor, mesmo vindo na casa de Deus, vão quando dá, deixam, se hoje estiver chovendo não vai, se estiver muito sol não vai, se estiver muito quente não vai, se estiver muito frio não vai. Tudo serve de atrapalho. Se eu tenho algo como prioridade na minha vida, não importa chuva, não importa sol. A pessoa quando tem algo como prioridade, ele dá um jeito, mas ele participa, ele está junto. A prioridade, quando ele tem prioridade em algo, a gente faz de tudo. Eu lembro muito bem quando a gente namorava. A prioridade então era o namoro, aquilo podia dar o que for. Dava 6 horas, 15 para 6, eu já estava parando de trabalhar, porque naquele dia eu tinha que namorar, tinha que ir para lá, tinha que fazer, tinha que estar lá junto. A prioridade é desse jeito, a gente separa o tempo, a gente busca, a gente faz. Então quando a pessoa diz que prioriza o reino dos céus, mas tem um culto, que as pessoas estão lá reunidas, ou às vezes a família está reunida, ela não está. No momento de oração ela não ora a Deus, então ela não está priorizando o reino. Priorizar o reino é priorizar a Deus, priorizar a família e a comunhão com os irmãos. Isso é viver o reino. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, Pai, que essa prioridade sempre esteja no nosso coração, meu Deus. E se alguém aqui não tinha essa prioridade nessa noite, meu Pai, que o Teu Espírito Santo, meu Deus, possa estar convencendo nesse momento a estar recebendo essa prioridade em sua vida. Aqueles, meu Deus, que futuramente possam estar ouvindo essa pregação, Pai, em o nome de Jesus também, que a prioridade deles seja, Pai, a prioridade do reino. A prioridade do reino é adorar ao Senhor, é entrar em comunhão com o Senhor, é viver de bem com a família, é viver de bem com os irmãos, em comunhão com a igreja. Meu Deus, nos ensina a manter essa prioridade. Dá forças, meu Pai, para aquele que faz esse voto com o Senhor, nesse momento que se foi constrangido pelo Espírito Santo, e sabe que é preciso fazer. Pessoas que nesse momento estão aceitando essa condição, estão voltando a essa prioridade, Pai, no nome de Jesus.
Sê com eles, abençoa, Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Abençoa, Pai, o seu caminho, essa sua atitude, essa sua vontade, meu Deus, em priorizar o reino de Deus. E no nome de Jesus Cristo nós já te agradecemos por cada vida. Amém, Jesus. Amém, Jesus.